Para o dia de hoje, como prometido na apresentação do canal, se ainda não teve qualquer contato com o canal, pode lá chegar. Tem algum vídeo aí, tem um vídeo de alguns segundinhos e poderá se calhar ter noção, poderá estar contextualizado o que é que nós tratamos, o que é que nós podemos trazer, o que é que nós podemos apresentar no decorrer dos tempos ao longo da ministração das aulas e, claro, também da interação. Bom, pessoal, hoje nós vamos olhar, buscar um pouco, interpretar um pouco a questão ateniente às notas introdutórias dos direitos reais. Muita gente questiona, muita gente parece, sendo, é necessário que a gente perceba o seu conceito, é necessário que a gente perceba o seu conceito, é necessário que a gente perceba o que essa disciplina trata. Quais são os elementos essenciais que a gente poderá encontrar aqui, as suas fontes e tantas outras matérias que vão poder contextualizar-nos, que vão poder nos situar o que vem ser a essência desta cadeira, o que vem ser a essência deste livro, porque também é um livro, se nós seguimos as orientações que estão lá previstas no Código Civil na sua divisão. Bom, para que a gente traga um conceito no âmbito do direito, é necessário que a gente tenha em conta, é necessário que a gente tenha em consideração determinados elementos. Assim que, como sabeis, é de conhecimento de todos que em direito civil qualquer e toda definição é perigosa e nós não podemos deixar de parte a sábia advertência de Iá Volenos. Qual é esta sábia advertência? É esta já mencionada, é esta já, portanto, supracitada. Bom, a sábia advertência de Iá Volenos é inerente à seguinte máxima: hominis definitio in iure civili periculosa est. Toda a definição em direito civil é perigosa. Mas isso não é questão suficiente para que a gente se escusa de poder apresentar o conceito de direitos reais. Por isso, nós podemos entender, podemos perceber e podemos defini-lo como sendo um poder direto e imediato sobre uma coisa que a ordem jurídica atribui a uma pessoa para satisfazer os seus interesses jurídico-privados nos termos e limites legalmente fixados. Nos termos e limites legalmente fixados. Posso repetir? Devo repetir? Vamos lá mais uma vez. Nós vamos definir, nós vamos conceitualizar os direitos reais, não deixando de parte a sábia advertência de Iá Volenos. Qual é esta sábia advertência? É nada mais, nada menos, não tirando nem acrescentando, que toda definição em direito civil é perigosa, ou seja, omnis definitio in iure civili periculosa est. Assim, podemos entender por direitos reais como sendo o poder direto e imediato sobre uma coisa que a ordem jurídica atribui a uma pessoa para satisfazer os seus interesses jurídico-privados nos termos e limites legalmente fixados. É este o conceito que a gente poderá levar, é este o conceito que a gente deverá, a partir de hoje, mentalizar, se for possível memorizar, que afinal de contas, a essência dos direitos reais reside na relação que vai se estabelecer entre uma pessoa e o seu objeto, entre o titular e a coisa que constitui o seu objeto para satisfazer as suas necessidades, para satisfazer os seus interesses, mas nos termos e limites legalmente fixados. Nos termos e limites fixados pela lei. Então, a gente percebe, a gente tem noção de que os direitos reais, a partir de hoje, vão guiar-se na relação entre uma coisa e uma pessoa, entre um titular e a coisa que constitui seu
objeto. Bom, dito abordado o seu conceito, é necessário que a gente ignore a sua terminologia. Quando a gente olha para o termo direitos reais ou o termo direito das coisas, a gente às vezes, e eu já me deparei com várias situações em que a pessoa fica quem? Será que direitos reais é uma coisa e direito das coisas chega a ser uma outra coisa? Há uma diferença entre direitos reais e direito das coisas? Bom, se nós olharmos para o vocábulo res, que tem origem do latim, a gente vai poder perceber que este vai nos levar exatamente às coisas. Mas se a gente buscar a orientação alemã, em que estes preferiam tratar exatamente por direito das coisas em vez de direitos reais. Tanto é que, se olharmos para o nosso Código Civil, nós vamos poder lá localizar num dos livros, qual é este livro? Qual é mesmo este livro? Em que nós vamos poder localizar os direitos reais? Qual é este livro? Bom, nós vamos poder localizar no Código Civil, num dos livros, e a terminologia que a gente lá encontrará é nada mais nada menos inerente ao direito das coisas, que é o livro 3 do Código Civil. Então, nós podemos aqui dizer, a partir de hoje também, que há aqui uma relação de sinonimia entre o termo direitos reais e o termo direito das coisas. Um pode ser sinônimo de outro. Então, meu pessoal, a gente tem um conceito, a gente tem em conta a sua terminologia, então é necessário que a gente perceba o seu aspecto histórico, embora seja de forma resumida, embora seja de uma forma para nós termos uma noção básica, né? Mas nós não podemos aqui nos escusar de perceber rigorosamente se os direitos reais têm uma certa origem, têm uma certa influência, portanto, na nossa sociedade, têm uma certa influência na nossa política, têm uma certa influência na nossa economia. Exatamente. Bom, é necessário que a gente também perceba qual é o impacto, qual é a influência que os direitos reais desemboca na política, desemboca na economia, desde lá até os dias de hoje. Bom, é história e pouca gente gosta de história, mas é por meio da história, é por via da história que a gente tem hoje tem recebido nos dias de hoje determinados instrumentos, determinadas matérias e conhecemos o mundo em que nós estamos inseridos. Bom, é necessário que a gente saiba, de forma resumida, que os direitos reais têm sofrido suas evoluções, que os direitos reais, tendo em conta as influências políticas e econômicas, têm sofrido as suas alterações, as suas evoluções. Bom, se a gente olhar para o direito romano, nós vamos aqui encontrar aí algumas figuras. Quais são essas figuras? Como, por exemplo, é o caso do pater familias. Aqui nós olhávamos para uma propriedade coletiva, para uma economia mais fechada. Por quê? Porque as pessoas viviam em comunidade e as famílias eram representadas por um homem, eram representadas por um indivíduo dotado, provido de poderes. Poderes decisórios, poderes representativos. Encontramos aqui a figura da propriedade bonitária, encontramos aqui a figura da bonario possessio e tantas outras situações. Depois nós avançamos para a Idade Média. Na Idade Média nós encontramos aqui uma economia de nível intermédio, porque assentava o seu regime nas práticas feudais, e eu sei bem, muito bem, que os ilustres ali lembram-se quando se fala dos regimes feudais ou do feudalismo, e portanto, com a própria Revolução Francesa, com o triunfo da Revolução Francesa, neste caso, na idade contemporânea, com a idade contemporânea que está assente ao triunfo da Revolução Francesa, esta volta exatamente a recuperar a sua matriz, esta volta exatamente a recuperar a sua situação, o seu ponto. Então, nós podemos aqui dizer que os direitos reais é um direito baseado no toque do próprio direito em geral, baseado na natureza do próprio direito, vai ser um elemento, vai ser um instrumento em volta do qual uma sociedade se organiza e se estrutura.
Então, há fortes influências, embora seja de uma forma básica, seja de uma forma resumida. Eu espero que a gente consiga dizer, que a gente consiga defender que os direitos reais têm uma forte e grande influência na própria sociedade, na própria política e na própria economia. Até porque ao longo dos temas a serem ministrados, nós vamos poder perceber do ponto de vista prático como é que essas influências se vão repercutir, como é que estas influências chegam até nós, chegam até a quem de direito tem, portanto, poderes para assim prolatar tais decisões. É essa base que a gente pode ter sobre a sua influência política e econômica. Bom, pessoal, depois a gente abordar, depois de a gente ter aqui em antemão o conceito de direitos reais, a sua terminologia, traz aqui questões introdutórias para além do seu conceito, para além da sua terminologia, para além da sua influência na política e na economia, é necessário que a gente perceba também, afinal de contas, onde é que nós podemos localizar os direitos reais. Quando a gente fala de direitos reais, há um diploma legal em que estas normas podem ser localizadas. Há um fundamento em que eu posso encontrar no meu ou no ordenamento jurídico do meu país. Será que há esta situação? Bom, esta questão leva-nos às fontes cognoscentes. Bom, quanto às suas fontes cognoscentes, e eu não tenho dúvidas que o ilustre aí do outro lado está em condições de poder perceber quando é que estamos perante as fontes do direito, quando é que estamos perante as fontes cognoscentes, quando é que estamos perante as fontes manifestantes, quando é que estamos perante as fontes existentes. Não tenho qualquer apreensão em crer que o ilustre ali do outro lado percebe rigorosamente sobre estas situações. Mas não faz mal, se tiver dificuldades, se tiver aquelas lacunas porque faltou naquele dia e quando pegou o material, a percepção já não foi aquela. Pode deixar aí essa preocupação, seja nos comentários ou pode entrar em contato conosco e nós faremos questão de gravar e trazer um conteúdo exclusivo que aborde sobre esta matéria para não deixar a nossa aula muito longa. Do ponto de vista cognoscente, importa aqui primeiramente dizer que os direitos reais constituem ramos do direito privado patrimonial, ou seja, os direitos reais é um ramo do direito privado patrimonial. As suas normas estão fundamentalmente reguladas aonde? No Código Civil. Mas o Código Civil é amplo. O Código Civil tem vários numerosos artigos onde exatamente eu posso saber que quando abrir, que quando localizar, estarei a tratar sobre as normas dos direitos reais. Bom, nós olhamos pela divisão do Código Civil e a parte geral e temos a parte especial. E a parte especial do Código Civil começa logo com o livro quê? Começa logo com o livro 2, nos termos do artigo 397. Dali em diante, neste caso, até o artigo 1249, até o artigo 1250, nós ali terminamos. E o que vem a seguir, logo nós encontramos livro 3. Nós encontramos o livro 3 a seguir, que vamos ver aí em epígrafe. Vamos ter como epígrafe o quê? Direito das coisas. Então, as normas dos direitos reais, fundamentalmente, podem ser encontradas, podem ser localizadas e estão situadas no livro 3 do Código Civil, com aquele conceito que a gente lá encontra, né? De posse, apesar de que o conceito que a gente lá encontra é de posse, mas os direitos reais, ou seja, o direito das coisas, porque quando a gente olha para a divisão do Código Civil, nós seguimos uma outra orientação e ali encontramos como terminologia direito das coisas. Por isso que frisei há minutos que é importante que a gente saiba que estes termos têm uma relação de
sinonimia, ou seja, o que é direitos reais também é direito das coisas. Um termo pode servir para o outro, mas quando a gente olha para a divisão do Código Civil, nós vamos encontrar ali o termo direito das coisas. E quando a gente depara-se com a doutrina, nós vamos encontrar ali direitos reais. Mas há quem trate de doutrina direito das coisas e há quem trata, do ponto de vista legal, direitos reais. Que isso, e o mais importante, é que não nos cause quê? Não nos cause confusão. Bom, assim que, como dizia, os direitos reais constituem um ramo do direito privado patrimonial. As suas normas estão fundamentalmente localizadas no Código Civil, concretamente no livro 3. Mas devo frisar que é fundamentalmente, não exclusivamente, porque o ilustre aí do outro lado pode perceber que fundamentalmente é porque as normas dos direitos reais só podem ser encontradas no livro 3. E lá nos debates, lá noutras situações, leva aquela ideia. Não, eu visitei um canal no YouTube e o autor é o ilustre Zeferino Tavares. E quando ele falava, ele disse ou dizia, portanto, que os direitos reais estão exclusivamente no livro 3 do Código Civil. E não é verdade. Bom, então volto aqui a frisar que os direitos reais, do ponto de vista cognoscente, primeiro a gente deve perceber que constituem um quê? Um ramo do direito civil patrimonial. As suas normas estão fundamentalmente localizadas no livro 3 do Código Civil. Por que fundamentalmente no livro 3 do Código Civil? Bom, os direitos reais regulam as nossas vidas. Se a gente viu no seu conceito que vai ser inerente à relação que se estabelece entre o titular e a coisa que constitui o seu objeto para satisfazer os seus interesses jurídico-privados, a gente consegue perceber que esses interesses são de várias índoles. A nossa vida é aberta. A nossa vida está em evolução constante. A nossa vida está presente em quase tudo que é vida, em quase tudo que se trata de relações humanas. E às vezes não só. Então, é necessário que a gente perceba, por exemplo, há situações que interessam aos direitos reais, mas nós vamos encontrar noutros diplomas legais. Tens certeza disso, o senhor Zeferino Tavares? Tens mesmo certeza disso? Há situações que a gente encontra noutros diplomas, não necessariamente no livro 3. Então diga lá, do ponto de vista concreto, quais essas situações? Por exemplo, quando a gente olha para a questão das servidões administrativas, apesar de terem raízes na figura dos direitos reais, porque tudo é servidão, né? No final das contas, tudo chega a ser servidão. A gente percebe que esta matéria, que esta questão específica é regulada por um outro diploma. Pelo quê? Pelo direito administrativo. Quando a gente olha pelos privilégios mobiliários, a gente encontra noutras situações do Código Civil. Nós encontramos isso no livro 2, no direito das obrigações, a consignação de rendimentos, a penhora, a hipoteca e tantas outras situações. Quando a gente olha para o contrato promessa com eficácia real, para o pacto de preferência com igual eficácia, encontramos aonde? Encontramos no livro 2. O livro 2 é prolatado por qual questão, por qual matéria? É prolatado pelo direito das obrigações. Depois disso, a gente pode encontrar também questões inerentes à própria compropriedade, a gente pode encontrar situações familiares, tantas outras situações. Os direitos reais estão presentes na nossa vida, estão presentes em todos os aspectos, mas também é no livro 3, onde nós vamos encontrar a questão da posse. É no livro 3 onde nós vamos encontrar a questão da propriedade. É no livro 3 onde nós vamos encontrar a questão da compropriedade, a questão da composse, onde nós vamos encontrar aquela plenitude que os irmãos, depois de terem teoria geral do direito civil, metem, bebem, fixam-na
nas suas memórias. O que? O artigo 1305, conteúdo da propriedade. Todas estas situações aqui desembocadas estão dispersas, mas estão dispersas porque estão dispersas porque a amplitude dos direitos reais. Eu posso afirmar categoricamente que sempre que a gente sai, nós praticamos direitos reais. Sempre que a gente sai e estabelecemos relações com outros sujeitos, nós chamamos para regular estas relações, direta ou indiretamente, os direitos reais. Então, há esta importância, há aquela influência na política e na economia. Bom, pessoal, para que não seja muito longo a nossa aula, a nossa primeira aula, para que não seja longo, até porque é uma questão introdutória, é simplesmente para que a gente se situe, para que a gente tenha em antemão o seu contexto. Então, nós ficamos por aqui. Se tiver aí alguma questão não esclarecida, por favor, esteja à vontade para manifestar o seu interesse, esteja à vontade para criticar, para opinar, para trazer qualquer coisa que traga em nós também uma construção e uma evolução. Então, meu pessoal, muito obrigado. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu interesse, obrigado pela sua atenção. Eu sou o Zeferino Tavares. Nós hoje abordamos sobre os direitos reais, mas olhamos para as suas questões introdutórias, as suas notas introdutórias. Se avançou o vídeo até aqui, por favor, regresse até lá. Nós apresentamos o conceito dos direitos reais, nós apresentamos a sua terminologia, nós apresentamos a sua influência de uma forma básica, mas também genérica, na política, na economia, e nós apresentamos a questão como é que nós vamos poder localizar os direitos reais. Nada mais, nada menos do ponto de vista cognoscente, quanto às suas fontes, a forma como as suas normas estão localizadas, onde é que nós podemos, afinal de contas, encontrar do ponto de vista concreto. Foi isso que a gente abordou e nós ficamos por aqui. A próxima aula eu prometo falar das características dos direitos reais, mas claro, isso dependerá do seu feedback, isso dependerá da sua pretensão, do seu interesse e da sua manifestação, porque é deles que dependem 60% a minha motivação. Por isso, muito obrigado, fique bem e boa reflexão ao conteúdo aqui ministrado.